Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver vendo, você seja muito abençoado pelo poder de Deus. E nós hoje vamos dar continuidade à nossa leitura da palavra de Deus, né? O nosso objetivo é de ler a palavra de Deus completamente, de Gênesis a Apocalipse, lendo 4 capítulos por dia, ainda durante esse ano de 2024. Se você ainda não começou, comece agora com a gente. Os outros vídeos dessa série estão no canal. Procura ali entre os vídeos ao vivo, que ou entrando ao vivo ou gravando vídeo, estou sempre colocando essas mensagens, essa leitura para que nós possamos ler a palavra de Deus juntos. Então, abra aí, porque hoje nós vamos ler do capítulo 17 de Gênesis até o capítulo de número 20. Capítulo 17 diz assim: Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença, seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, com prosperidade perpétua, e serei o Deus dele. Deus disse ainda a Abrão: Guarde a minha aliança, você e sua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos os sexos masculinos que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio. Isso servirá como um sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos os sexos masculinos nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem deve ser circuncidado. O que nasceu em sua casa, o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. O circunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado no meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Deus disse a Abrão: A Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: Pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara com 90 anos ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus: Quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. Deus lhe respondeu: Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ela a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez. Vou abençoá-lo, farei com que seja fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho que Sara dará à luz para você, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Quando acabou de falar, com Abrão, Deus se retirou dele, elevando-se. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael e todos os escravos nascidos em sua casa e todos que ele tinha comprado com seu dinheiro, todos do sexo masculino que havia em sua casa, e circuncidou a carne do prepúcio de cada um, como Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne de seu prepúcio. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando foi circuncidado na carne de seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia, e também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela,
tanto ficavam na cidade como comprados de estrangeiros. Capítulo 18. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que três homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante dos seus olhos, peço que não se passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir diante. Responderam: Faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: Amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom, entregou ao empregado, se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e novilho que tinha mandado preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu em pé junto a eles, debaixo da árvore. E eles comeram. Então lhe perguntaram: Onde está Sara, sua mulher? Ele respondeu: Está aí na tenda. Um deles disse: Certamente voltarei a você e daqui a um ano, e Sara, sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando na porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu, dizendo: Será verdade que darei à luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: Eu não ri. Ele, porém, disse: Não é verdade, é certo que você riu. Quando aqueles homens se levantaram daí, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. O Senhor disse: Será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: O clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até a mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma. Mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se, Abraão perguntou: Será que vai destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirá e não poupará o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fares dizer tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, será que o juiz de toda a terra não fará a justiça? Então o Senhor disse: Se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor deles. Abraão continuou: Eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para os 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Deus respondeu: Não a destruirei se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse: E se por acaso eu vir ali apenas 40? Deus respondeu: Não os farei por amor aos 40. Abraão insistiu: Não se ires, Senhor, se eu continuar a falar, e se houver ali apenas 30. O Senhor respondeu: Não farei se eu encontrar ali 30. Abraão continuou: Eis que me atrevo a falar ao Senhor, e se por acaso houver ali apenas 20? O Senhor respondeu: Não os destruirei por amor aos 20. Finalmente Abraão disse: Não se ire, Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, e se por acaso houver ali apenas 10. O Senhor respondeu: Não a destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava. Capítulo 19. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto à porta da cidade quando viu os anjos. Levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse: Por favor, meus senhores, venham para a casa desse servo de vocês,
Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: Não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deus deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e disseram: Onde estão os homens que à noite entraram na sua casa? Traga-os aqui para fora, para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si e lhe disse: Meus irmãos, peço que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a este homem, porque se acha sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Saia daí. E acrescentaram: Ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém, os homens estenderam a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta, e feriram os cegueiros que estavam lá de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então os homens disseram a Ló: Você tem aqui mais alguém dos seus genros, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-o sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: Levante-se e saiam desse lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: Levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas que aqui se encontram e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: Corra para sair daqui com vida. Não olhe para trás, nem pare em toda a campina. Fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles: Assim não, meu senhor. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha para a qual posso fugir. Ela é bem pequena. Permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. O anjo respondeu: Quanto a isso, estou de acordo, para não destruir a cidade que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não tiver chegado lá. Por isso a cidade receba o nome de Zoar. O sol estava nascendo sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor, desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as tardes da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Ló partiu de Zoar e habitou num monte, ele e as 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna com elas e as duas com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência do nosso pai. Naquela noite deram de beber vinho ao seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte a primogênita disse à mais nova: Ontem à noite deitei-me com meu pai, vamos embebedá-lo também esta noite. Entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, naquela noite, deram de beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova,
se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe deu o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho e deu o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas até o dia de hoje. Capítulo 20. Abraão partiu dali e foi para a terra de Negueb, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e lhe disse: Você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara e por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: É minha irmã? E ela também me disse: Ele é meu irmão? Com sinceridade de coração, na minha inocência foi que eu fiz isso. Deus respondeu-lhe um sonho. Bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora devolva a mulher de seu marido a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por você, e você viverá. Mas se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo o que é seu. Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos e lhe contou todas estas coisas, e os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: O que é isso que você fez conosco? Em que foi que pequei contra você, para que você trouxesse tamanho pecado sobre mim e sobre meu reino? O que você me fez é coisa que não se deve fazer. E Abimeleque perguntou a Abraão: O que é que levou você a fazer uma coisa dessas? Abraão respondeu: É que eu pensei, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela é de fato minha irmã, por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio a ser a minha mulher. Quando Deus me fez sair da casa de meu pai para andar errante por aí, eu disse a ela: Este é o favor que você me fará. Em todo lugar por onde formos, você dirá que eu sou o seu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas e os deu a Abrão. Ele devolveu Sara e sua mulher. Abimeleque disse: A minha terra está diante de você. More onde melhor lhe parecer. E a Sara ele disse: Dei 1.000 moedas de prata ao seu irmão como compensação por tudo que aconteceu com você, e diante de todos vocês está justificado. Então, diante de todos você está justificado. Abraão intercedeu junto a Deus e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéril todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Amém? Até aí. Papai do céu te abençoe. E no próximo vídeo a gente vai continuar essa leitura, tá bom? Então curte, compartilha, se inscreve no canal para receber os vídeos. Até mais.